Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 8 de junho. Novos casos de feminicídio no país. No Rio de Janeiro, um homem esfaqueia uma família inteira. A mulher morreu na hora. Novos ataques no Amazonas. No interior do estado, criminosos incendiaram 2 carros na delegacia de Caapiranga. E em Careiro Castanho, os bandidos botaram fogo numa escola. Quase 360 mil pessoas em São Paulo não foram tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E você vai ver também, mesmo em casa, tem muita gente preparando pratos típicos das festas juninas. Mas os consumidores reclamam da alta nos preços de alguns produtos. É agora no Brasil TV. Dois casos de violência contra a mulher na região metropolitana do Rio. Hoje de madrugada, um homem esfaqueou e feriu os pais de uma mulher. A mulher morreu na hora e a criança também ficou ferida. Entre janeiro e abril deste ano, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio registrou 30 casos de feminicídio, um recorde desde o início da série histórica desses crimes no Estado do Rio. Se você encontrar uma mulher com esse X na mão, é porque ela está pedindo ajuda e muitas vezes não pode falar. Esse é um símbolo usado em muitos países por mulheres vítimas de agressão. Nesta madrugada, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, Ana Caroline Lopes Felício, de 29 anos, não conseguiu pedir ajuda. Ela foi morta a facadas e o principal suspeito foi identificado como Vinícius. Os dois tinham um caso há 2 anos. Os pais de Ana Caroline e a filha, de 5 anos, também foram feridos. A menina está em estado grave. A Delegacia de Homicídios registrou o caso como feminicídio e tentativa de homicídio. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Thaís Álvaro Santos do Nascimento, de 22 anos, foi baleada no ombro e na cabeça depois de uma discussão com um namorado em uma festa, na madrugada de domingo. Testemunhas contam que o rapaz estava armado e que o casal teria discutido por ciúmes. Ainda de acordo com testemunhas, ela jogou um copo de cerveja nele. O rapaz, que se chama Michael, reagiu com tiros para o alto. Ao tentar tirar a arma do namorado, Thaís foi baleada. Ela foi operada e está em estado grave. Na capital, uma lei publicada hoje no Diário Oficial traz novas medidas de segurança para mulheres. Bares, restaurantes e casas noturnas aqui do Rio são obrigados, a partir de agora, a ter uma rede de proteção às mulheres em situação de risco. A mulher que se sentir ameaçada poderá procurar diretamente um funcionário, que vai ajudá-la a ir embora ou, se ela achar necessário, acompanhá-la até uma delegacia. Os estabelecimentos também devem colocar em locais visíveis avisos e painéis com orientações às mulheres, para que elas se sintam mais acolhidas para relatar a agressão. E no Distrito Federal, os casos de feminicídio também chamam a atenção das autoridades. São 2 só nessa semana. Hoje, uma mulher foi morta pelo marido. Fernanda Landim de Almeida, de 33 anos, foi morta a facadas dentro da própria casa, na Avenida Central de Sobradinho 2. Segundo a PM, uma equipe do SAMU foi acionada e ela chegou a receber atendimento, mas acabou não resistindo. O crime foi por volta de 3 horas da madrugada. Uma vizinha do casal ouviu o barulho e acionou a polícia pelo 190. Esta outra vizinha, que prefere não se identificar, acordou por volta de 6 horas da manhã e registrou a presença de policiais civis e do Instituto Médico Legal. Vi no portão, quando cheguei, estava cheio de policiais civis, o carro do Rabecão, aí eu fiquei assustada. Ela diz que a revolta é ainda maior porque Fernanda era mãe de uma criança pequena. Mais uma criança que vai ficar sem mãe, sem pai, né? Não vai conhecer a mãe. Os PMs encontraram o suspeito perto do local. Gabriel Santos da Silva, de 28 anos, marido de Fernanda, foi preso em flagrante. Gabriel disse que eles tinham discutido por conta de ciúmes. E ele argumentou que, em legítima defesa, teria matado a mulher com uma única facada na altura do tórax. Segundo a polícia militar, ele tentou fugir. Ele confessou o delito, confessou a autoria. O autor já era reincidente, por 6 vezes, segundo consulta aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Gabriel passou a noite na carceragem da 13ª Delegacia de Sobradinho 1. A vítima já tinha registrado ocorrência de agressão contra o companheiro anteriormente. Segundo a Polícia Militar, foram 6 boletins de ocorrência por violência doméstica. Casos que são estabelecidos como crime pela Lei Maria da Penha. Mesmo assim, o ciclo de violência continuou. A Polícia Civil entrou com um pedido de medidas protetivas em 2020.
Esse pedido foi aceito, mas depois revogado pela Justiça no dia 15 de maio desse ano. Este é o segundo caso de feminicídio esta semana. O crime anterior foi na instância 5, em Planaltina. No domingo, Leidinaura Moreira Rosa da Silva, de 37 anos, estava em casa com um ex-companheiro de 30 anos, quando, segundo a polícia militar, os dois começaram a discutir. De acordo com parentes da vítima, nesse momento o homem pegou uma faca e agrediu a mulher no tórax e no pescoço. As agressões foram na frente dos filhos dela. Revoltados, os vizinhos bateram no homem e o seguraram até a chegada da polícia militar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, de janeiro a abril deste ano, 8 casos de feminicídio foram registrados na capital. No mesmo período do ano passado, foram 6 crimes desse tipo, um aumento de 33%. Na Paraíba, mais um caso de feminicídio. Uma mulher foi assassinada e o suspeito do crime é o ex-companheiro dela. Os filhos da vítima tentaram proteger a mãe e também acabaram feridos. Maria Betânia de Souza, de 42 anos, foi brutalmente assassinada com golpes de faca durante a madrugada desta terça-feira. O caso aconteceu dentro da casa dela, no centro da cidade de Boqueirão. O suspeito da ação é o ex-companheiro, identificado pela polícia como Severino Vandeilson Aires, que não aceitava o fim do relacionamento do casal. No momento do crime, Maria Betânia dormia ao lado da filha de apenas 11 anos. O suspeito invadiu a casa e foi até onde ela estava e desferiu vários golpes contra a vítima. Tudo aconteceu na frente da filha dela. Os outros 2 filhos de Maria Betânia ainda tentaram socorrer a mãe, mas não deu tempo. O objetivo do suspeito era tirar a vida da ex-mulher. Os 2 filhos mais velhos da vítima também foram atingidos com os golpes ao tentar defender a mãe. Eles foram socorridos pelo SAMU para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde receberam atendimento e, após exames, tiveram alta no início da manhã. Há 2 meses, Maria Betânia tinha colocado um fim na relação. O ex-companheiro era agressivo com ela. Severino Vandeilson fugiu após o crime e permanece sendo procurado pela Polícia Civil. O Ministério da Justiça autorizou o envio do efetivo da Força Nacional para Manaus. Nessa madrugada ainda foram registrados 2 ataques em cidades do interior do estado. O Luciano Abreu é quem conta pra gente. Olá, Marcelo. Em Manaus não houve registro de ataques durante a madrugada. No interior do estado, criminosos destruíram parte do prédio da delegacia de Capiranga, a 130 quilômetros da capital, e atearam fogo a 2 veículos. Em Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus, mais destruição numa escola municipal. Ninguém estava no local. Em Manaus, escolas e repartições públicas permaneceram fechadas. A vacinação contra a Covid foi retomada e os ônibus voltaram a circular normalmente. A Secretaria de Segurança Pública diz que reforçou o policiamento e que montou 40 barreiras policiais. Até agora, 35 suspeitos de participação nos ataques foram presos e um menor apreendido. Luciano Abreu, de Manaus, para o Brasil TV. A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União e também Receita Federal, fizeram uma operação para apurar os crimes de peculato, corrupção passiva e organização criminosa, além de lavagem de dinheiro, em Campo Grande. A Operação Mineração de Ouro da Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Receita Federal apura crimes de peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa aqui em Mato Grosso do Sul. Com informações de outra operação, a Lama Asfáltica, eles cumpriram 20 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Sidrolândia e em Brasília. Por conta da existência de autoridades com prerrogativa de foro, os elementos probatórios foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a instalação de inquérito para apurar o possível envolvimento de membros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul nos crimes investigados. Hoje, os funcionários do TCE foram liberados para o trabalho para deixarem o prédio onde os fiscais e agentes faziam as buscas. As investigações apontaram possíveis irregularidades na apreciação e julgamento de processos relativos à empresa detentora da concessão de serviços de coleta de lixo e tratamento de resíduos de Campo Grande. O nome da operação decorre de indícios de que a aquisição de direitos relacionados à mineração tenha sido utilizada para lavagem de dinheiro. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV.
A Solurb, que é a concessionária que faz a coleta de lixo em Campo Grande, afirmou que não tem conhecimento da operação e nem foi informada de forma oficial, vamos dizer assim, pelos órgãos envolvidos. O Tribunal de Contas ainda não se pronunciou. E olha só, uma outra ação, a Polícia Federal, uma parceria com a Polícia Civil, desarticulou uma associação criminosa suspeita de envolvimento com assaltos a bancos em Sergipe e também na Bahia. A polícia foi às ruas para cumprir 8 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em pelo menos 3 municípios. Na Bahia, a operação foi cumprida nas cidades de Salvador e Jacobina. Em Sergipe, os policiais estiveram no município de Carira, que fica no limite das regiões Agreste e Sertão. Os investigadores apreenderam grande quantidade de dinheiro. O objetivo é desarticular uma associação criminosa armada responsável por assaltos a bancos. A investigação começou depois de uma tentativa de roubo que aconteceu em Carira, Sergipe, em setembro do ano passado. 2 agências bancárias do município ficaram destruídas. 2 estouros, 2 bombas e depois um monte de tiro. Foi uma madrugada de terror. Cartuchos usados nas explosões foram encontrados pela população. Disparos também foram feitos contra a delegacia da cidade. Testemunhas disseram que os bandidos estavam fortemente armados. Logo após a tentativa de roubo e explosão de 2 agências bancárias em Carira, os policiais começaram a investigar esse grupo criminoso. Houve troca de informações entre as polícias federal, civil e militar. E, a partir daí, a identificação de possíveis membros dessa associação criminosa e também a forma como eles atuavam. Só na Bahia, de janeiro até agora, foram registrados 29 ataques a agências bancárias. A Polícia Federal passou a investigar as ações contra a Caixa Econômica Federal. Já o Banco do Brasil ficou sob responsabilidade da Polícia Civil de Sergipe. E 2 pessoas foram presas suspeitas de tentarem cometer um ataque cibernético ao sistema do Supremo Tribunal Federal no começo do mês passado. Os mandados de busca e de prisão foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os mandados de busca foram cumpridos em Goiás, São Paulo, Pernambuco e mais 3 de prisão temporária em Pernambuco, onde 2 pessoas foram presas. Existe um 3º mandado de prisão, mas o suspeito ainda não foi localizado. A ação de hoje é um resultado do inquérito que investiga a tentativa de invasão no sistema de informática do Supremo. O STF afirma que nenhuma informação sigilosa foi acessada. Os suspeitos vão responder pelos crimes de invasão de dispositivo de informática e também por organização criminosa. Agora, olha só esse flagrante lá em Planaltina, no Distrito Federal. Uma perseguição terminou com uma moto atingindo um ônibus. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista se exibia empinando a moto em uma avenida movimentada de Planaltina, a Erasmo de Castro. Os policiais deram ordem de parada e ele não obedeceu. Foi quando começou a perseguição. Ele seguiu em alta velocidade na contramão, desviando de carros, de motos, e só parou ao bater em um ônibus que cruzava a pista. A moto quase foi parar embaixo do ônibus. Por sorte, ninguém se machucou. Segundo a Polícia Civil, a moto estava com a numeração adulterada e o piloto não tinha habilitação. Ele vai responder por desobediência, direção perigosa, falta de habilitação e receptação. 2 pessoas morreram em uma abordagem policial em Betim, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A família acredita em execução, mas a Polícia Militar afirma que agiu em legítima defesa. Os parentes dos jovens questionam a ação dos militares. Rafael Faria dos Santos, de 25 anos, e Jorge Michael Queiroz Xavier, de 17, estavam juntos em casa e foram mortos durante a abordagem. Ele tinha postado uma foto, postou uma foto no status lá, com um rapaz que estava ouvindo som, com um rapaz tomando uma cerveja lá. E poucos minutos depois, as viaturas chegaram, até onde eu sei, já meteu o pé no portão, arrombou o portão, já exterminando, cara, eles assassinaram o meu filho e o amigo dele, o Rafael. Segundo as versões do que contaram para nós, os policiais vieram pela manga, pelo mato, eles vieram e pularam a casa de um outro vizinho lá, que é onde o meu menino morava, e já foi disparando um tiro. E os meninos estavam deitados na cama, eles chegaram, alvejaram os meninos.
entendeu? Essas fotos mostram uma casa que fica no bairro São Salvador, em Betim, e o trabalho dos investigadores da Polícia Civil. A TV Globo teve acesso ao boletim de ocorrência do caso. Nele, um dos policiais diz que as equipes receberam informações de que membros da gangue que comanda o tráfico naquela região estariam armados, comercializando drogas e organizando baile funk em uma casa. Ao perceber pelo buraco da caixa de correios um homem portando uma arma, os policiais se identificaram e determinaram que Rafael colocasse as mãos na cabeça, porém a ordem foi ignorada. Segundo o registro, houve troca de tiros e os rapazes acabaram atingidos. Lá no local, os militares apreenderam um revólver, uma pistola e munição. Feridos, os 2 rapazes foram socorridos pelos próprios policiais e encaminhados para o Hospital Regional aqui de Betim para receber atendimento. Mas não resistiram. Seu Sebastião contou que Rafael tinha passagens por tráfico de drogas e foi vítima de uma tentativa de homicídio no fim de janeiro. Nesse mesmo dia, um menino de 11 anos foi baleado e morreu. Mataram uma criança e acertou a bunda dele. Aí, desse dia para cá, ele começou a usar a arma para se defender, entendeu? Não era para dar no policial. Jarlene diz que o filho não tinha envolvimento com o crime. Meu filho, graças a Deus, nunca teve envolvimento nenhum com droga, entendeu? Nunca teve passagem nenhuma, entendeu? Eu peço ao pessoal da corregedoria para que me dê uma força para a gente aí, para que a gente descubra realmente o verdadeiro, né, o fato que ocorreu, e tirar esses policiais, cara, da rua, porque isso aí, se eu estou passando por isso hoje, amanhã pode ser outra pessoa, pode ser outro pai. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que os 3 policiais que participaram da abordagem foram presos e tiveram as armas apreendidas. A Corregedoria da PM está acompanhando o caso. Veja depois do intervalo, o estado de São Paulo quer fazer um novo mutirão para vacinar as pessoas que não voltaram para tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid. Brasil TV de volta e com o alerta dos médicos sobre a necessidade de, sim, tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. Sem ela, a eficácia do imunizante fica comprometida. E aí o corpo fica vulnerável a novas infecções, principalmente pelas novas variantes do coronavírus. Mas em São Paulo, essa procura anda baixa nas unidades de saúde. Logo cedo, Ivan foi até a UBS da Chácara Santo Antônio, na Zona Sul, para tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. O prazo do meu é hoje, então eu vim hoje porque eu sou educador físico, trabalho na educação infantil, então eu preciso tomar. Mas a procura anda fraca por aqui. Não está tendo procura para a 2ª dose? Não, hoje está tranquilo. Nesse posto de saúde da Zona Sul da capital, a procura tem sido maior mesmo pela 1ª dose da vacina. Para a 2ª dose, pouca gente vem até aqui. No estado de São Paulo, são cerca de 359 mil pessoas com a vacinação incompleta. Ou seja, receberam a 1ª dose, mas ainda não foram até os postos em busca da 2ª. A baixa demanda também levou a Prefeitura da capital a suspender a vacinação nos postos drive-thrus, que só serão reativados quando um novo grupo entrar para a lista prioritária. No último sábado, 5 mil postos de vacinação abriram para aplicar a 2ª dose. Mas das 119 mil aplicações, menos de 27 mil foram para esse público, bem abaixo do esperado. A nossa expectativa era de um número maior de pessoas buscando essa 2ª dose, mas, se necessário, faremos outros dias D para que a gente possa alcançar esse público e lembrar a esse público o tempo todo o quanto é importante que ele complete o seu esquema vacinal. Na capital, cerca de 10 mil agentes de saúde fazem a chamada busca ativa. Ligam ou vão até a casa de quem precisa da 2ª dose. Em Carapicuíba, um carro de som circula pelas ruas avisando sobre a importância de completar a vacinação. Lembre-se, é preciso tomar a 2ª dose. Para essa infectologista, a explicação para a baixa adesão pode estar no medo das reações adversas, que muita gente sentiu após tomar a 1ª dose. Mas ela tranquiliza. Não existe uma contraindicação para a 2ª dose por causa de evento adverso. Se tiver na dúvida, conversa com o seu médico. Tem ainda a falsa impressão de estar protegido, só com uma dose.
Se você não tiver completamente vacinado, que significa 2 doses e 2 semanas depois da segunda dose, você não está adequadamente protegido, principalmente para as novas variantes. A ciência já mostrou que uma dose é insuficiente para você ter uma quantidade de anticorpos suficiente para estar protegido para as novas variantes. Cidade de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 104 mil pessoas precisam tomar a segunda dose. E a Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo divulgou um posicionamento reforçando a importância da vacina para grávidas e mulheres que deram à luz recentemente, independentemente de terem comorbidades ou não. E cerca de 400 profissionais da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Petrolina receberam hoje a primeira dose da vacina contra a Covid. São trabalhadores que atuam em diversas frentes no município, e ali no sertão de Pernambuco, que levam serviços essenciais às comunidades. Além do sentimento de alegria, Carlos estava esbanjando gratidão. Eu fico muito grato e satisfeito de tudo isso ter acontecendo, porque quantas pessoas hoje querem tomar essa vacina e não está tendo a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Cerca de 400 profissionais da limpeza receberam a primeira dose da vacina. São trabalhadores com idades entre 18 e 59 anos que atuam levando serviços essenciais à comunidade aqui em Petrolina. Entre os profissionais que receberam a vacina estão os operadores de máquinas, catadores de material reciclável e equipe de varrição. Trabalhadores que atuam todos os dias garantindo a limpeza da cidade. Se você pensar que são profissionais que nunca pararam em um único dia sequer durante todo o nosso processo de pandemia. Você veja que muitos profissionais puderam ficar em casa, aliás, não puderam, mas precisaram ficar em casa. Aqui não tem como, que são um serviço essencial na cidade, é o serviço de limpeza. E isso tem deixado eles muito motivados ainda mais para poder cuidar cada vez com mais carinho, cada vez com mais amor por nossa cidade. Quem é vacinado exibe com orgulho o passaporte da esperança. Com a carteira de vacinação preenchida com a primeira dose, seu Maurício disse que vai continuar com todos os cuidados de antes. A gente tem que se cuidar, que é a obrigação de todos nós. Álcool, gel, máscara, tem que trabalhar, tem que estar com máscara. E a gente não tem que ver só a questão da nossa vida. A gente tem que ver a vida do nosso próximo, de quem está ao nosso lado no dia a dia nas ruas. A gente está diretamente em contato com muita gente. A gente já falou aqui no Brasil TV que este ano, no ano passado, tem muita gente organizando festas juninas de uma forma diferente. Claro, em casa, sem aglomeração, por causa do coronavírus. Mas o que não pode faltar de jeito nenhum é uma mesa deliciosa, com comidas típicas. Nos supermercados, já estão lá, garantidos os produtos nas prateleiras. Mas prepare o bolso, porque alguns itens estão mais caros. Barracas decoradas e muitos produtos típicos da culinária de São João já estão expostos nos supermercados. Neste tem milho de pipoca, milho para mugunzá, amendoim e pé de moleque. Não pode faltar aquela pamonha, o milho verde e várias outras comidas típicas aqui do Nordeste, derivadas do milho. Mas antes de pensar na receita, Tiago fica atento aos preços dos produtos para garantir que dá para comprar mais. A gente sempre dá uma pesquisada antes, por conta do aumento no preço. A gente sabe que está tudo mais caro hoje em dia, aqui em Petrolina. O gerente deste supermercado explicou que os alimentos tiveram um aumento de preço já vindo dos fornecedores em cerca de 15%. Mesmo assim, a expectativa é de que as vendas para o período junino sejam boas, pois com o cancelamento das festas, muita gente vai ficar em casa com a família. A gente acredita que apesar da situação do momento que a gente vem passando, o país, mas a gente crê que a gente tem um pequeno acréscimo, mas que a gente venha a crescer, não que a gente regrida em relação ao ano anterior. Ele reforça ainda que o movimento de clientes comprando produtos para as festas juninas aumenta dias antes do São João. E o supermercado vai reforçar ainda mais o estoque com outros alimentos. Neste outro supermercado, as expectativas de vendas também são boas para o São João deste ano. Inclusive, a aposta tem sido em produtos prontos, que ficam aqui na padaria do estabelecimento. Tudo isso para facilitar a vida dos clientes.
Aqui o cliente pode comprar pamonha, mugunzá, caldo de macaxeira, cachorro-quente, bolo de milho. Para atender uma demanda que vinham tendo durante esses anos. O cliente vinha à nossa loja e encontrava os produtos, o mugunzá para preparo, a pipoca para preparo, o pé de moleque, porém exigia da gente um produto já pronto, para ter a praticidade, não ter o trabalho de preparo, já chegar em casa e já consumir o seu produto. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa um pouco mais cedo, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília. Para você uma boa noite e até amanhã.